Contexto histórico. No final do século XIX, a cidade de São Paulo passou por profundas transformações econômicas e sociais, decorrentes da expansão da lavoura cafeeira em várias regiões paulistas, da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí, em 1867, da construção da estrada de ferro Sorocabana, e do afluxo de imigrantes europeus. Foi quando a área urbana da cidade se expandiu, quando surgiram as primeiras linhas de bondes, e os primeiros reservatórios de água e de iluminação a gás. Muitas famílias enriqueceram junto com o crescimento econômico da cidade. Tais famílias optaram por construir residências inspiradas nas europeias, abandonando a tradicional arquitetura de taipa de pilão. Nesse mesmo período, por volta de 1870, foi construído o casarão situado na Rua Major Diogo, número 353, no bairro Bela Vista, em São Paulo. A casa de Dona Yaya. Nosso objeto de estudo. A casa é um exemplar das transformações ocorridas no bairro em razão do crescimento da cidade. Primeira fase. A casa passou por diversas modificações divididas em 4 fases. Primeira fase. Em meados de 1888, o primeiro proprietário do terreno, José Maria Talon, ergueu um chalé de tijolos. A casa, apesar de térrea, possuía um porão semi-enterrado e habitável. Casa de pequena dimensão, lembrando as construções rurais que obedecem às condições da paisagem e do clima. Segunda fase. A primeira ampliação. É com seu segundo proprietário, Afonso Millet, que o pequeno chalé recebe sua primeira ampliação, transformando em uma espaçosa casa para habitação, agora com aproximadamente 13 cômodos. A reforma e a construção não destruíram o antigo chalé, e além de aproveitarem sua estrutura com diferentes tijolos, argamassas e materiais de acabamento, a ampliação condicionou parte da organização espacial da nova casa. A fachada. A fachada principal, que possuía feições simples com características ainda rurais, direcionava-se para o norte. Nela, localizava-se a parte social da casa, com um alpendre frontal sustentado por abobadilhas. Ao sul localizava-se a ala íntima, também com alpendre e 2 escadas. Os cômodos, 1 e 2, foram transformados em salas de visitas e passaram a se comunicar, através do corredor original, com uma nova e ampla sala de jantar que se abria agora para o alpendre posterior. O cômodo 3 transformou-se em uma alcova iluminada por claraboia, e o 4 provavelmente utilizado como um dormitório. A decoração. As pinturas murais encontradas nos cômodos da nova casa são simples, fiéis à tendência da época, onde predominam os barrados simétricos e as vinhetas florais. Trata-se de pinturas de fácil execução, realizadas em sua maioria com moldes vazados, feitos em série, prensados em chapas de zinco. Outra característica da época era que cada ambiente possuía uma tonalidade de cor conforme o uso na residência. Terceira fase. A terceira reforma inicia-se em 1902, quando João Guerra compra a propriedade de Millet. A casa se ampliou com a construção de uma cozinha e 2 pequenas despensas através de um anexo na face sul da edificação. Com exceção deste anexo, a planta da casa continuou a mesma. A diferença está na decoração, com novas pinturas murais, agora de estilo Art Nouveau. Quarta fase. A casa foi especialmente modificada para receber Dona Yaya devido aos problemas psiquiátricos sofridos pela mesma. As mudanças iniciais restringiram-se a adequações funcionais. E os papéis de parede removidos e os afrescos pintados com cores neutras e de fácil limpeza.
As janelas foram substituídas por caixilhos de ferro que se abriam somente pelo lado externo, com vidros duplos praticamente inquebráveis. E os muros tiveram sua altura aumentada para impedir a fuga da paciente e também para mantê-la longe de olhares curiosos dos transeuntes. Além de algumas portas terem sido presas ao batente, havendo apenas uma abertura para a passagem de alimentos. Essa construção, que utiliza parte do alpendre frontal, descaracterizou a antiga fachada de estilo neoclássico.